é digno de honra, de louvor, de adoração. Ao Senhor toda honra e glória para todos sempre. Nós te louvamos, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Amém, querido? Pode se assentar. Aleluia. Quando nós entramos na presença do Senhor, até a tristeza tem que saltar de alegria. Amém, irmãos? Nós precisamos adorar Ele com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus vivo. Ele vive e está aqui neste momento conosco. Amém? Eu fico lembrando daquela passagem do Monte da Transfiguração. Eu acredito que os 3 discípulos estavam com Jesus ali, eles desceram cantando essa música. Eu queria ficar ali, irmãos. Então, quando você chegar na presença do Senhor, adore com toda a sua alma. Amém? Hoje nós temos a alegria de receber um casal muito especial, Pastor Rogério, Pastora Carol. Vem para cá, vocês dois. Glória a Deus. Veio com algumas pessoas também, eles vão apresentar. Amém? Tem mais alguém nos visitando? Faz assim para a gente conhecer. Isso, Deus abençoe a sua vida. Eu sinta-se à vontade, aqui é a vossa casa. Pastor Rogério é um grande amigo, né? A gente tem uma aliança, um homem de Deus. Pastora Carol, uma mulher também de Deus. Hoje eles vão ministrar nas nossas vidas. Eu peço que você abra o seu coração e deixe Deus falar no seu coração, porque hoje Ele vai impactar a sua vida. Amém? Estenda a sua mão para cá, vamos orar por eles. Pai, no Teu nome nós queremos Te louvar, Te honrar, Senhor, pela vida desse casal. Pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre a vida deles. Que a Tua boa mão, Senhor, possa estar, Senhor, neste momento, falando, Senhor, ao intermédio da Tua igreja, Senhor, por intermédio deles. Nós pedimos, Senhor, rasga os céus neste lugar e fala conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. A paz do Senhor, shalom, boa noite. Tudo bem? Para nós é uma honra estarmos aqui servindo a igreja. Amém? Foi para isso que o Senhor nos chamou e nós estamos aqui com muita alegria. Nós viemos acompanhado do meu filho Johnny, minha nora Letícia, que estão ali, e o nosso netinho, o Heitor, que está dormindo, né? Nós temos 3 filhos, temos o Jonathan, que não veio, o João também, que não veio, mas o Johnny e a Letícia estão ali, nos representando a família, e é uma alegria para nós estarmos aqui. Amém? Que o Senhor possa estar ministrando no coração de vocês. Estamos aqui com os nossos corações abertos para entregar tudo aquilo que o Senhor tem nos entregado e repartirmos com vocês. Amém? Que vocês possam desfrutar do amor e da graça do Senhor nessa noite. Amém? É um prazer estar aqui com vocês. Eu gosto dessa dimensão de reunião, porque ela tem 2 ambientes bem distintos sobre o que diz respeito à igreja. Nós temos a adoração, que ela é diretamente ao Senhor, a adoração não é nossa, mas a palavra é diretamente a nós, a mim e a você. Então fala com a pessoa que está do teu lado. A adoração é para o Senhor, mas a palavra é para mim. E é interessante porque isso faz parte de uma reunião totalmente apostólica e profética. Quando o irmão estava aqui lendo o texto, falando sobre oferta, isso aponta diretamente da forma como nós entramos na palavra de Deus. A Bíblia ela pode ser interpretada como um livro científico,
A Bíblia pode ser interpretada como um livro de direito. E a Bíblia também pode ser interpretada como um livro totalmente profético. Então, quando você entra nesse ambiente profético, toda vez que você vê a palavra terra, ela exatamente está apontando para isso, olhando num ambiente profético, é o seu coração. Então, o que ele falou é: adore sirva a igreja, adore a igreja e oferte na igreja com o melhor que tem no seu coração. E isso é uma oportunidade tremenda que nós temos. O mundo está aí para oferecer tudo o que há de melhor. E nós, através do Espírito Santo, nos colocamos à disposição de fazermos parte de uma reunião como essa. E é interessante que quando eu cheguei, estava tendo uma adoração aqui que contava assim: a igreja, a perseguição não parou a igreja, não é isso? E é interessante porque uma reunião como essa, não sei se você já parou para fazer uma análise, mas você vem para uma igreja, é para ser perseguido. Você não vem para a igreja para resolver os seus problemas, que a igreja não é lugar de resolver problemas. Você vem aqui exatamente para isso, para entrar num ambiente de perseguição, para entrar num ambiente de estreitamento, de afunilamento. Você vem para a igreja para entrar num lugar onde o teu irmão que está do teu lado é como se fosse uma lixa. Ele vai afiando você. A palavra de Deus aponta que é o ferro que afia o ferro. Ele está dizendo, no ambiente de igreja, é que você vai ser alinhado, você vai ser afiado, você vai ser colocado dentro do seu destino. A igreja é uma escola aonde você apenas vai saber como sair dos teus problemas. E todos os problemas vão vir. Fala com a pessoa que está do teu lado. Todos os problemas vão vir. Mas a igreja, através do Espírito Santo, me ajuda a resolver. Se alguém falou para você que se você vier para a igreja todos os problemas foram resolvidos, mentira, tá? Porque aqui é um ambiente de luz. E na igreja os problemas fazem aumentar, porque aquilo que o mundo oculta de você, a igreja expõe. E aí você começa a enxergar quem de fato você é. Você vai ver como é de fato os teus problemas. E você também vai ter a certeza de como você vai vencer cada um deles. Amém? É interessante que essa palavra ela nasceu aqui, numa roda. Os homens de Deus, quando eles se sentam, eles constroem. Uma palavra nasceu numa mesa, não foi, pastor? Num bate-papo. E é interessante que daquele dia para cá que nós começamos a conversar, eu comecei a destrinchar ainda mais essa palavra. Quero que você abra a sua Bíblia, ligue suas Bíblias, né? Que agora na tecnologia tem que ligar, né? Ligue suas Bíblias em Isaías 49. Aqueles que trouxeram sua Bíblia de papel, abram suas Bíblias em Isaías 49. Texto muito rico em identidade. A Bíblia toda é rica, mas ela tem vários apontamentos que trata de vários aspectos espirituais. Esse fala da sua identidade. E eu quero ler a você. Amém? Posso ler? Ouve-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. Fala com a pessoa que está do teu lado, escutai. Mais forte, escutai. Isso. O Senhor me chamou desde o nascimento, desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, fez menção do meu nome, fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, e fez-me como uma flecha polida, e me guardou na sua aljava, e me diz: tu és o meu servo,
És Israel, por quem hei de ser glorificado. Quantas flechas polidas tem aqui? Levanta sua mão. Vou repetir novamente. Quantas flechas polidas tem aqui? Levanta sua mão. É ótimo. Eu gosto quando a pessoa toma posse da sua identidade. E é interessante que nós vamos entender todo o aspecto desse texto, para que você veja quem é você como flecha polida. E logo no primeiro versículo, aponta exatamente aquilo que o nosso irmão aqui estava falando sobre oferta. Ouve-me, terras do mar. Deus estava falando sobre o seu coração. E vós, povos de longe, pessoas totalmente desgarradas, escutai. Quando Deus libera uma palavra dessa para o teu espírito, para a tua alma, quando Ele solta um trovão como esse e fala a você, escutai, é porque a sua vida já está na mão dele. Isso é um alerta. E ele diz assim: o Senhor me chamou desde o meu nascimento. Olha a sua identidade aí. Desde o ventre da minha mãe fez menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda. Olha que interessante. Sabe quando você converteu? Não sei se aqui se isso aconteceu com você, mas comigo foi assim. Quando eu me converti, quando eu entrei no primeiro amor, eu tive a certeza de que eu me transformei numa espada. E eu saía falando de Jesus para todo mundo. Eu arrumei uma confusão na casa da minha mãe. Eu bati muita gente nesse dia, porque para mim tudo era demônio, tudo não era de Deus, e eu fui ferindo, fui metendo a espada. Onde olhava para mim de lado, eu já estava liberando a espada. Eu sei que aqui não tem pessoas que fazem isso, mas comigo lá aconteceu assim. E eu queria convencer todo mundo, eu queria falar de Deus para todo mundo, eu queria liberar o evangelho de uma forma que nem mesmo eu sabia, eu conhecia, mas eu queria falar de Deus. Eu queria levar essa palavra conhecida a todos os meus amigos, que na época que eu era do dark side, eu era lá do outro lado, do lado negro da força. Eu queria trazer todos eles para o Senhor. E eu não sabia como, a não ser expressar aquilo que estava dentro do meu coração. Eu queria falar, e trazer eles de qualquer força, a qualquer momento, de qualquer jeito. É assim ou não é? É que o pessoal lá de Brasília é assim, né? Aqui vocês são mais comportados, eu sei. Mas aí chega um momento que Deus, Ele pega e te leva para esse outro ambiente. E fez da minha boca como uma espada aguda, e na sombra das suas mãos me escondeu. Você começa a falar, começa a liberar palavras, começa a ferir demônios. Eu quero que você entenda uma coisa. Quando você levantou a sua mão e se alistou nesse exército, a Bíblia diz que você se arregimentou em uma milícia real. E quando você confessa e crê que Deus é o seu único e suficiente Salvador, quando você entende qual é o sacrifício da cruz para a sua vida, você arrumou uma grande confusão, e uma confusão eterna, porque até para lavar o banheiro de uma igreja você arruma guerra, até para posicionar essas cadeiras no lugar e fazer com que tudo isso fique lindo do jeito que está aqui dentro desse templo, é uma guerra espiritual. Porque os teus inimigos não querem que esse ambiente seja levantado, eles não querem que essa atmosfera que está aqui dentro seja posicionada, eles não querem que você saia da tua casa. E é por isso que os teus problemas ficam tão evidentes.
E é por isso também que muitas pessoas, eles abrem mão de estar com os irmãos na igreja, porque a guerra é muito grande. Eu sei que aqui não acontece isso, mas lá em Brasília, algumas pessoas, quando entram numa campanha, quando vai orar por alguém, aí eles logo vêm nos procurar, falam: pastor, depois que eu comecei a orar por fulano, minha vida virou de cabeça para baixo, melhor a gente parar, é muito demônio, é muita guerra, meu marido está bravo comigo, pastor, minha esposa não quer mais ir para a igreja. Eu sei que aqui não acontece isso, mas lá em Brasília acontece essas coisas. Mas é porque você arrumou uma guerra. E isso é natural para os filhos de Deus. Você não é bem-vindo a esse mundo. Você não faz parte daqui. Você usa isso aqui durante um pequeno tempo. E depois você vai para a glória junto com o Senhor. E por isso, que dentro desse texto, no versículo 2 diz que fez a minha boca como uma espada aguda e na sombra das tuas mãos me escondeu. Porque Deus precisa esconder o filho dele por um tempo, precisa guardar. E fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E aqui começa mais um aspecto da nossa identidade. Porque primeiro nós estávamos lá longe e Deus nos chamou. Depois Ele nos transformou como uma espada aguda. Logo em seguida Ele teve que nos esconder. E depois que Ele nos esconde, Ele não nos esconde com medo dos nossos inimigos. Deus nos esconde para nos aperfeiçoar. E aí Ele leva para um outro ambiente, uma outra escola, que é ser polido. Eu sei que aqui não tem, vocês nunca viram isso, mas lá em Brasília tinha umas casas que era de vermelhão. O pessoal mais antigo aí sabe. Eu sei que aqui, esse pessoal jovem não vai saber o que é isso não. E aí tinha que esfregar, sabe? A cera tinha que derreter. Eu estou falando isso, mas não sou tão velho não, viu? Eu vi no YouTube, tá? E logo depois tinha que vir com aquele instrumento pesado, escovão, né? Só que era rico que tinha enceradeira. Mas quem era da Ceilândia para cá tinha que ser no escovão. Ó, mas aquilo ficava bonito, dava uma trabalheira. Ficava bonito e só durava 2 dias. E isso é um processo de polimento. E todo o processo de polimento é um processo agressivo, porque sempre o primeiro aspecto do polimento é usar uma lixa para nivelar aquilo que está imperfeito. E hoje muitos de nós estamos sobre esse processo de sermos lixados, até se tornar uma flecha polida. Os processos de polimento, eles vão acontecendo na nossa vida, para nos aperfeiçoar, para nos trazer uma pureza, para colocar aquilo que está aqui dentro para fora, que é a nossa identidade. E o processo de polimento, ele é muitas vezes colocado à prova dentro do nosso caráter, porque uma coisa que mexe com o homem é quando, e com uma mulher também, é quando toca no caráter dele. É quando é tocado no orgulho. É quando muitas das vezes você é identificado como aquele que precisa de uma cura, aquele que precisa de voltar lá atrás e de se arrepender, daquele que precisa passar por uma conversão genuína. O polimento muitas das vezes fala de você abrir mão de coisas que te traz uma identidade que ela não é sua, e que você precisa abrir mão para você prosseguir. E até chegar a esse ambiente de ser uma flecha polida, você é totalmente
colocado como nu. As suas roupas precisam mudar, a sua fala precisa mudar, a sua forma de andar precisa mudar, a sua forma de tratar a sua esposa precisa mudar, a forma da esposa tratar o marido precisa mudar, o seu comportamento como homem e mulher de Deus precisa mudar, e isso faz parte do processo de polimento. E não é só isso. Depois que você se coloca no ambiente de ser uma flecha polida, ainda vem um outro estágio, que é a aljava do Senhor. Outro lugar de esconderijo. Um outro lugar onde o Senhor guarda aqueles a quem Ele tem um propósito. A flecha precisa entender o seu lugar. E a flecha tem que passar por 4 lugares: polimento, aljava, arco e alvo. Eu tenho certeza que se eu perguntar quem aqui quer ser uma flecha polida, acho que metade já desistiu. Mas vamos andando. O processo de polimento, ele é sempre bem agressivo, e onde você precisa passar pelo discipulado, e é sempre sendo confrontado pelos seus próprios traumas, maldições e linhagens familiares. Não é o fato porque você é uma flecha que você tem que acertar o alvo, e sim, e isso aponta para o seu orgulho. Muitas vezes nós estamos na igreja, nós recebemos um encargo ou uma posição, e nós já entendemos que somos uma flecha, e aí começamos a liberar uma identidade que não é uma identidade de filhos e filhas do Senhor, e muitas vezes o Senhor nos tira daquele lugar e nos coloca dentro da aljava, porque precisamos ir para um lugar de esconderijo. Você precisa estar em condições, e um tempo depois ir para a mão de alguém, para andar com alguém que é maduro na fé. O tempo de aljava é um tempo onde você começa a andar com pessoas maduras, mais maduras do que você, principalmente na fé, nas escrituras, para te levar para um ambiente. Eu lembro que eu já tinha uns 10 anos de casado, e aí eu fui andar com alguns homens mais maduros do que eu, e era um tempo de aljava, era um tempo de esconderijo, e eu não entendia isso. E eles me ligavam e falavam assim: olha, vamos jantar? E eu falava: vamos jantar. E eles: vamos para tal restaurante. E quando eu chegava lá, todos eles estavam acompanhados, e eu ia só. E isso aconteceu uma vez, isso aconteceu 2, na terceira, aquele que cuidava de mim, o maduro na fé, me chamou para conversar, e ele falou assim: olha, irmão, deixa eu te explicar aqui uma coisa, nós saímos com as nossas esposas, nós não saímos só. Se eu te chamar para um discipulado, venha só, mas se eu te chamar para jantar, venha com a sua esposa. E eu fiquei assustado com aquilo, porque ninguém me ensinou isso. Ninguém me ensinou sobre casamento, pastor. Os meus pais não me ensinaram sobre casamento. E eu passei a levar a minha esposa. E outras coisas foram acontecendo nesse tempo de aljava. Eu ia chegando, depois de outros jantares, levando a minha esposa, e aí eu vi alguns comportamentos que eu ficava meio assim. Eu falei: pô, acho que esse negócio aí é meio antiquado. Mas eu vi os maridos puxando uma cadeira para as esposas sentar. Eu vi os maridos carregando a bolsa de suas esposas. Eu vi os maridos abrindo porta do carro para suas esposas entrarem. Eu achava isso tudo muito antiquado, e isso só via na televisão.
E quando via, e esse foi um tempo de discipulado onde crianças, quando anda com crianças, eles só aprendem brincadeiras, mas a criança, quando ela anda com o maduro, ela quer fazer coisas de maduro. E eu vejo isso pelo meu neto, que vai completar agora 1 ano. Quando ele entra no carro, ele não quer mais ir para o banco de trás, porque ele olha para os maduros e ele vê que o maduro está dirigindo o carro. E a guerra, da maioria das vezes, quando a gente coloca ele no carro, é tirar ele do volante. Porque a criança, ele olha para o maduro, ele olha para a flecha polida e ele quer fazer a mesma coisa. Ele quer ter o mesmo comportamento. E nós, como igreja, homens e mulheres, precisamos nos posicionarmos como homens e mulheres maduros para conquistar outras pessoas. É a caminhada do exemplo. Não adianta só falar. As pessoas querem ver a sua caminhada. Não adianta escrever livro. Não adianta você mandar um WhatsApp. Não adianta você colocar a sua opinião no Facebook. Não adianta você colocar uma foto no Instagram. As pessoas querem ver a sua caminhada. As pessoas querem entender como é o seu comportamento como homem e mulher de Deus. É muito interessante quando nós nos colocamos como filhos e filhas do Senhor. Porque o Espírito, ele se manifesta em nós. E ele faz com que a nossa caminhada mude. E que você comece a atrair outras pessoas. Sabe por que eu fui para a igreja? Não é porque a igreja tinha uma placa bonita. Não era porque o louvor era bom. As pessoas têm um hábito, um jargão de dizer assim: olha, não olhe para o homem, olhe para o Senhor. Mas eu tenho certeza que 90% das pessoas que estão aqui vieram porque acreditaram em um homem e uma mulher. E a responsabilidade desses maduros é fazer com que tudo aquilo que vocês olharam vem de um Deus e precisa voltar para Ele. Se isso fosse uma verdade, não precisaríamos de pastores na igreja. Era todo mundo autônomo, era todo mundo independente. Você vinha aqui, fazia o seu culto e ia embora, ou talvez nem viria. Mas quando as pessoas chegam aqui, a primeira coisa que eles querem saber: quem são os pastores dessa igreja? Porque todos querem ter a referência de família para fazer coisas iguais. Todo mundo precisa de uma referência. E a aljava é exatamente esse ambiente. A aljava não é um lugar solitário. A aljava é um lugar onde se acumulam-se várias flechas. A aljava é um lugar onde se acumulam-se pessoas que estão na sua posição de serem lançadas para o alvo. O grande detalhe é que muitas das vezes nós, como flechas, queremos definir o nosso alvo, sendo que quem define o alvo é o arqueiro. E toda vez que você se coloca na posição de pronto, Deus tem uma prova a mais para você. Porque uma flecha, depois dela estar totalmente pronta e polida, você vai sentir a mão de alguém, a mão pegando você. E sempre essa mão que vai te alcançar dentro da aljava é a mão de um maduro na fé. E isso aponta para o discipulado. Isso aponta para quem vai te apontar o caminho. Isso aponta para lugares ainda mais estreitos. Porque quando você vai para a mão de alguém, pensa você como é o processo de lançar uma flecha. Você vai sentir a pressão
do ar, você vai ser puxado para trás. E alguém vai apontar e dizer para onde é que você tem que ir. A flecha polida não é independente. A flecha polida, ela tem um propósito. Fala com a pessoa que está do teu lado. A flecha polida não é independente. Ela tem um propósito. Mas até você alcançar esse propósito, você vai passar por vários momentos difíceis. Você vai sentir a pressão do ar. E você também vai sentir o que mais dói em nós. É esperar o momento certo. É a hora que o arqueiro puxa a flecha e ele fica ali, segurando tanto na frente como atrás, e ele fica mirando. E mirar leva tempo. E é isso que nós temos dificuldade, é de discernir os tempos. E nós ficamos ansiosos, nós queremos resolver tudo no nosso tempo, nós queremos resolver tudo da nossa forma, do nosso jeito. E muitas das vezes nós atrapalhamos o processo junto com o arqueiro. O arqueiro está sempre preparado. O arqueiro, ele está sempre pronto a resolver a sua vida. Só que nós, como flechas, nós queremos ser independentes. Deus, quando quis levantar Davi, ele não chamou lá o profeta e falou assim: vai lá na casa de Davi e levante ele como rei. Não, Deus falou assim ao profeta: vai lá na casa de Jessé e levante Davi como rei. E isso aponta para um processo de tempo. Aqui existe esse ambiente. Deus está mandando os seus profetas vir para casas como essa, levantar homens e mulheres como reis e sacerdotes, levantar mulheres como auxiliadoras de forma sobrenatural, mulheres que irão curar outras mulheres. Pastor, uma mulher bem alinhada dentro do propósito, ela cura muitos casamentos. O homem bem alinhado, como uma flecha polida, ele levanta muitos outros sacerdotes. O negócio é que nós temos problema com o tempo. Nós temos dificuldade de discernir quem nós somos. Nós temos dificuldade de saber qual é a nossa identidade. Nós temos dificuldade de esperar recebermos as armas certas para guerras certas. Nós temos dificuldade de entender qual é a roupa espiritual que nós temos para vencer as nossas guerras. E isso tudo fala de tempo. Eu gosto muito de ver o trabalho da polícia. E a polícia para mim é algo bem espiritual. Pensa você, entra lá no Eixão, 8 horas da manhã, do jeito que você está vestido, e tenta parar o trânsito. Entra na pista e vai tentar parar o trânsito. O que você acha que vai acontecer? Você vai receber várias buzinadas, alguém vai falar alguns palavrões. Se você não for atropelado. Mas sabe, o ambiente militar é bem um ambiente de igreja. Coloca uma farda, coloca uma roupa espiritual, coloca a sua armadura e entra lá no Eixão. Você não tem poder físico, você não tem poder espiritual para parar aquela quantidade de carros,
mas você tem algo que é estabelecido por Deus, que chama-se autoridade. E aí você vai entrar dentro da pista e você vai olhar para os motoristas e vai mandar ele parar. E você vai ver que eles vão fazer de tudo para parar aquele carro. E não só um, mas dezenas, centenas, e todos os carros irão parar. Sabe por quê? Porque a autoridade, ela é espiritual. Uma roupa não tem condições físicas de parar ninguém, mas a autoridade que é espiritual tem. E sabe o que é mais interessante? É que o ambiente espiritual se move da mesma forma, porque os demônios, quando eles olham para vocês, eles olham para alguém que usa uma farda, que você não vê, mas eles veem. E se você souber a autoridade que você tem, você pode paralisar todas as guerras que tem sobre a sua vida. Basta você crer, basta você acreditar, basta você saber quem é você. Eu moro atrás de uma academia de polícia. Está tendo formação agora. E é interessante que todos eles chegam lá sem identidade. E eu olho para aquilo e falo, é uma igreja. E eu vejo lá, a gente acorda 5 horas da manhã com bom dia, comandante. Tem uns 1.500 militares lá. Bom dia, comandante. Imagine como é esse bom dia. A aula deles termina por volta de 1h da manhã. Tem dia que é bem tranquilo, mas tem dia que é muita bomba. Tem dia que é muita guerra lá. E eu olho e falo, é uma igreja. Eles vão sair daqui formados. E é interessante que poderia ser dessa forma, porque ia sair todo mundo formado a pastor. Todo mundo ia sair. A igreja tinha que ter esse tipo de comportamento. Sabe por quê? Todo mundo ia sair com uma arma espiritual, com uma identidade espiritual e com uma vestimenta espiritual. Pronto para a batalha. Assim é a igreja, assim a igreja precisa se comportar. O negócio é que nós não acompanhamos a igreja de fato como ela deve ser. Para sermos uma flecha polida, nós precisamos confrontar as nossas próprias identidades. Nós precisamos olhar para todas aquelas maldições hereditárias que foram estabelecidas desde o nascimento do seu avô, bisavô, tataravô, até os dias de hoje. Precisamos confrontar todas essas maldições que foram estabelecidas sobre nós, para que possamos ter uma nova identidade e para que possamos avançar com roupas espirituais, com armas espirituais, com carros espirituais e avançarmos sobre as cidades, avançarmos sobre o mundo e tomarmos conta dele. Quando a pessoa tem um canal profético, tudo que ele olha com os olhos proféticos. Então, para mim, a melhor igreja que tem é a escola militar, que tem lá, a escola da PM de Brasília. Que eu olho e falo, modelo de igreja, perfeito. Já sai com uma identidade pronta, ele já sabe quem é ele. O discipulado não tem fraqueza não, o discipulado é duro. Se você passar lá perto da minha casa 9 horas da noite, 9 horas da noite, às 21 horas, eles estão fazendo física. Eles estão se aperfeiçoando dentro do seu corpo. E imagina se todos os dias, às 21 horas, você tivesse que vir para a Academia de Jeová. Bíblia, palavra, que é o que nos fortalece. Bíblia, palavra, que nos fortalece. Discipulado, jejum, oração é o que nos fortalece. Assim somos nós. Queremos ser flechas polidas,
mas corremos de alguns ambientes da nossa identidade. Quero ler mais uma vez. Ouve-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o nascimento, desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe me fez menção do meu nome, fez a minha boca como uma espada aguda, e na sombra das suas mãos me escondeu, fez-me como uma flecha polida, e me guardou na sua aljava. E olha só o outro versículo que fala, versículo 3: e me disse, tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Sabe os processos que você está passando agora, ô flecha polida? Do começo do culto eu perguntei, muita gente levantou a mão. Estou falando para você agora. E existem todos os processos que eu falei para você, para que o Senhor seja glorificado em você. O versículo fala muito bem claro. E me diz, tu és o meu servo, és Israel, mudou a sua identidade, porque por quem hei de ser glorificado. Quero dizer uma coisa a você, todas as suas guerras, todas as suas tribulações, todas as suas tormentas, todo esse processo de polimento que você está passando, todo o ambiente agressivo que você está vivendo, é para que Deus seja glorificado. Você não passa guerra à toa, sendo filho e filha de Deus. Não existe guerra gratuita para os homens e mulheres de Deus. Quero dizer algo a você, valoriza cada dor que você está sentindo, valoriza cada perca que você teve, valoriza cada escassez que você está passando agora, valoriza toda a vergonha que você tem passado, valoriza toda a falta de dinheiro que você tem passado, porque o Senhor diz que hei de ser glorificado. Sabe o que o Senhor fala nesse versículo 3 aqui? E há de ser glorificado? É porque Ele sabe que no fim dessa guerra que você está passando, você vai produzir frutos e você vai entregar para o Senhor. As guerras, ela vem para que você seja amadurecido dentro do ambiente de igreja. Ninguém vai para a guerra, ninguém se sente seguro indo para a guerra com um soldado que acabou de se formar. Você se sente seguro você se sente seguro a ir para uma guerra quando você vai com alguém que já passou por esse processo 2 ou 3 vezes. E aí você sabe que ele venceu e que você também pode vencer. Existe um ambiente de remissão e reconciliação aqui nesse lugar. Você não deixou de ser uma flecha, você só não entendeu qual foi o propósito de Deus para você como sendo uma flecha nas mãos do Senhor. O Senhor tem um alvo para você, o Senhor tem um lugar de apontamento para você, o Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Você não vem para a igreja para ser um número, você não vem para a igreja para ser apenas uma ovelha, você vem para a igreja para concluir o propósito que Deus tem na sua vida. Deus quer restaurar a sua caminhada, Deus quer tirar de você toda a poeira de deserto, Deus quer remir o tempo que está sobre você, que foi perdido, e Ele quer restaurar isso em você. Eu tenho uma dificuldade de chegar nas igrejas e falar assim: olha, Deus vai falar com você hoje. Mas como assim Deus vai falar comigo hoje?
E o que os pastores dessa casa têm feito? Não têm falado com você nos dias anteriores? A igreja é algo totalmente espiritual, mas eu não vejo uma outra forma de apresentar, de trazer uma realidade de igreja a vocês, a não ser como sendo uma grande engrenagem, aonde cada um de vocês, eu e vocês, somos um dente dessa engrenagem. Então, se você não está ouvindo Deus falar, é porque a pane é sua, a dificuldade é sua, não é da igreja. Então você precisa ser estabelecido, se colocar novamente na sua posição, suportar aquilo que são os processos que Deus tem para você, para que você possa avançar no propósito que o Senhor também tem para você. Fala com a pessoa que está do teu lado. As guerras nunca param. Nunca param. Fala para outra pessoa. Tá pronta para a próxima guerra? É assim. Isso é ser igreja. Você vai amadurecendo a cada guerra. Você vai amadurecendo a cada ambiente de polimento. Você vai amadurecendo a cada ambiente onde a sua boca vira uma flecha, aonde a sua boca vira uma espada, aliás. Todos esses ambientes que foram colocados nesse texto de Isaías, fala de uma identidade de amadurecimento, aonde você vai ser colocado sobre lugares mais altos, na medida que você for vencendo a sua guerra. Uma vez falaram para mim, eu era bem novo na fé, e eu passava várias dificuldades financeiras. E um profeta chegou para mim e falou assim: olha, na área onde você é mais roubado, é o lugar onde você mais vai ter autoridade. E eu demorei a entender isso. Eu demorei mesmo a entender que eu poderia ter autoridade aonde eu era mais roubado. E eu sempre vivi uma vida financeira com muita dificuldade, sempre com muita escassez, sempre contando moeda. O 13º sempre foi para pagar conta, e nunca para comprar uma roupa nova, e nunca para poder fazer uma viagem. Férias, eu ficava contando com o dinheiro das férias para pagar as contas que estavam atrasadas. Nunca sobrava. Eu nunca tinha dinheiro para dar um plus na casa, nas roupas. Eu nunca tinha dinheiro para levar a minha esposa para ir comer um cachorro quente. Sempre foi tudo muito escasso. E eu entendi que na minha falta de paternidade, eu sempre era muito roubado. Muito. Porque a bastardia abre uma porta muito grande para o roubo. E eu era tão roubado, irmãos, tão roubado, que até os carros que eu ganhava era roubado. Acontecia de tudo. E eu não compreendia. E eu falava: Senhor, mas o Senhor disse que ia me dar autoridade sobre as finanças, e eu sou tão roubado. Uma vez, eu tinha acabado de comprar um carro, era lançamento o carro. Eu estava feliz. E aí um profeta chegou num culto assim, como esse, e esse profeta saiu assim do altar e bateu no meu ombro, falou assim: olha, Deus manda te dizer que você vai, ele está trocando o seu carro. Poxa, imagina, você recebe uma palavra dessa no meio de uma multidão de pessoas. E eu saí daquele culto assim, falando: Deus, que carro é que o Senhor vai me dar? Eu já tenho um lançamento aqui. Saí dali feliz, era domingo. Segunda, acho que terça, né? Na quinta, né? Quinta-feira eu estava parado no semáforo.
Veio um camarada embriagado e a perícia constatou lá no laudo que ele bateu no carro que estava eu e minha esposa, parado, ele estava a 70 km por hora. Meu carro acabou. Ficamos presos nas ferragens, e eu fiquei pensando, senhor, mas o senhor disse que ia trocar o meu carro é essa sucata aqui. E eu não entendi o que o senhor estava falando. E o Senhor está trazendo esse mesmo ambiente a você. Deus está liberando várias trocas, várias mudanças, mas ela nunca vai acontecer de forma como a sua mente entende ou compreende. Quando Deus falou comigo através do profeta que Ele estava trocando o meu carro, não era um carro físico. Ele estava mudando o meu chamado e o meu ministério. E eu não entendia, porque eu não compreendia a linguagem profética. Então, quando eu fiz a pergunta logo no começo, quem aqui é flecha polida? Você talvez não imaginou qual seria o tamanho de uma guerra até você ser uma flecha polida. E ser uma flecha polida requer muita dedicação, muita fé e muito emprego de tempo na palavra do Senhor. Existe um alvo estabelecido para mim e para você. Existe um arqueiro, existe um arco que já está nos esperando. E é importante entendermos que toda vez que você estiver sobre um ambiente de pressão, é porque você está na mão do arqueiro. E ele está esperando só o tempo certo para te lançar. E quando você compreende esse ambiente, tenha certeza, ele vai colocar você no alvo determinado por Deus, para que você receba todas as bênçãos necessárias. Pastor, mas está difícil. Eu sei que está. Pastor, leva tempo demais. Eu sei que leva tempo. Pastor, eu estou passando uma guerra tremenda. Meu ego está sendo confrontado, meu orgulho está sendo quebrado, eu estou sob uma forte pressão. É claro, Deus está te polindo, Deus está fazendo você como uma flecha, para colocar na mão do arqueiro e fazer com que você acerte o alvo. Você não vai ser qualquer um dentro de um ministério. Você não vai ser simplesmente o irmão da igreja. Compreenda isso. Você não vai ser simplesmente o irmão da igreja. Você vai ser alguém que vai mudar a história de outras pessoas. Sabe? Quando você se coloca na posição de filho de Deus, a sua vida não é mais comum, você passa a mudar histórias. Olha só ao seu redor, quantas pessoas tem aqui? Sabe por quê? Porque um casal resolveu se colocar com filhos de Deus, como flecha na mão do arqueiro. Um casal resolveu mudar a história de uma cidade. Talvez, e eu tenho certeza disso, tem pastores que não compreendem isso. Mas tem outros pastores que sim compreendem que abrindo um ministério dentro de uma cidade, ele pode mudar a história daquela cidade. Porque a história daquela cidade não se muda com política. A história de uma cidade se muda com pessoas. A política está aí, para quem quiser. Mas se não tiver princípio, só vai haver corrupção. Quando um homem se coloca como uma flecha polida dentro de uma igreja, e ele resolve ir para a política e fazer política, e ele tem como conselheiro um pastor, a história daquela cidade muda.
Eu já vi milhares de histórias como essa. De homens que se colocaram na política e eles carregavam o peso de uma igreja nas costas e eles não se corromperam. E tudo que eles colocaram naqueles lugares de políticas foram situações que foram aconselhadas por pastores, homens e mulheres de Deus, que apontaram eles para o caminho. E muitas cidades foram mudadas. Talvez isso você nunca vai ver passando na Globo, mas eu já vi com os meus olhos naturais. Cidades que foram mudadas por conta de homens de Deus. Cidades que foram mudadas, escolas que foram mudadas por conta de uma mulher de Deus. Várias crianças que foram salvas por conta da educação de uma professora de Deus. Muitos jovens que saíram das drogas por conta de um homem de Deus. Porque existiu uma igreja temente ao Senhor. Por isso, nesse momento, quero que você feche os teus olhos. Como flecha polida, aonde você está agora? Você está no processo de polimento? Como flecha polida, você está na mão do arqueiro? Como flecha polida, você está escondido na aljava do Senhor? Ou escondido na sombra das mãos dele? Esse é o momento de você refletir agora. O que tem te impedido de avançar nas suas guerras? O que tem impedido você de avançar na sua caminhada da fé? O que tem impedido você de ser alcançado pela mão do arqueiro?